Nosso Deus, nós estamos gratos porque podemos estar em tua casa ou acompanhando pelo Zoom o culto que nós vamos a ter agora, que estamos iniciando agora. Senhor, nós também agradecemos pelo sábado, porque podemos ter vida e saúde, porque podemos ter nossa família e nosso entorno social que nos ajudam a crescer, nos ajudam a te conhecer mais, a poder estudar a tua palavra. Nesse sábado nós vamos a recapitular um pouco mais do que nós estudamos nessa semana. Nós queremos pedir a presença de teu Espírito Santo, porque nós vamos a estudar como o Senhor tratou com a humanidade, como tratou com as nossas necessidades, e nós precisamos de tua presença, Senhor, para poder aprender de ti. Nesse momento, Senhor, nós começamos nossa escola e nossas aulas, te pedindo uma bênção também, Senhor, para as outras igrejas que estão começando também, e pedindo, Senhor, para que logo possamos voltar à normalidade, para poder nos reunir, para poder louvar juntos com nossas famílias, com todos nossos irmãos, Senhor, para ter um sábado em tua presença. Pedimos todos esses favores em nome de Jesus. Amém. Dizendo com clareza as coisas que virão. Jesus em nossa vida vencerá a falsidade. Do que se perde em meio à escuridão. Cheios do Espírito, cheios de poder, iremos
Muito obrigado, Welton. Nós estamos começando agora a recapitulação de nossa lição número 8. A nossa lição nessa semana foi muito especial, porque falou de como Jesus tratava as pessoas, sim? E eu acho que foi, pelo menos para mim, foi muito bom estudar como é que Jesus se acercava às pessoas, não? E nós temos na Bíblia muitos exemplos de Jesus se acercando a pessoas com muita influência na sociedade, pessoas com muito conhecimento, pessoas que nós poderíamos dizer assim, não fáceis. E Jesus tinha um jeito muito diferente de se acercar às pessoas. A lição dessa semana se chama Ministrando como Jesus. E o verso que nós temos para memorizar, que foi o alvo dessa semana, eu quero ler porque eu acho que eles estão sendo muito importantes para marcar o pensamento principal da lição. E se vendo eles as multidões, falando de Jesus, compadeceu-se delas porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Eu anotei algumas coisas interessantes, não? Quando uno analisa o texto, o problema que Jesus, que levou a compaixão a Jesus, não era porque as pessoas estavam aflitas e exaustas, porque ele sabia que esse problema sempre existiu desde que o pecado está no mundo. Então, isso não era algo que não era o problema, vamos falar assim, aunque é um problema, mas não era o problema. O problema era que não tinham pastor. O problema é que ninguém estava se preocupando por essas pessoas para atender essa necessidade. A figura do pastor na Bíblia é muito emblemática, porque formava parte da cultura deles. E quando uno se acerca um pouco a essa imagem, não? O pastor é aquele que é segurança, que é tudo para a ovelha. Porque as ovelhas, literalmente, elas não conseguem fazer nada, nem sequer... eu li uma ilustração que fala que a ovelha não consegue ver por mais de 1,5 metros. Então imaginem vocês que a ovelha tem 5 metros na frente dela, uma fonte de água, e ela é capaz de morrer de fome porque não vê água. Então ela precisa desse pastor que leva a ela até a fonte da água e até o alimento. Nem falar de que é um animal muito ingênuo, fala assim? Ingênuo, que nunca vai perceber o perigo. Então precisa do pastor para poder sobreviver. Não tem como sobreviver, não é um animal que não existe em forma silvestre, selvagem, assim se fala, não? Porque não consegue sobreviver. Então só vive quando é cuidada pelo pastor. E quando Jesus vê que a humanidade está aflita e vê que não tem pastor para cuidar dela, é quando o Senhor se llena de compaixão. E essa foi sua vida, não? Uma vida de compaixão e de interesse pelas pessoas. Não sei se você tem alguma coisa mais para apontar aqui. A outra coisa eu acho... Sim, Marcelo, fala aqui. Aí a gente percebe também na parte de sábado, né, lá um pouco mais para o fim, fala assim, Jesus reconhecia que o mundo precisava de uma demonstração do Evangelho tanto quanto da sua proclamação. E quando a gente vê a questão do porquê que Jesus veio ao nosso mundo, geralmente a primeira resposta, ele veio para morrer no meu lugar, não é? E quando a gente estudou essa lição, a gente percebeu claramente que ele não veio só para isso, ele veio realmente para demonstrar, porque as pessoas ali haviam se perdido, né, assim, como tratar as pessoas, né? Eles estavam muito na questão do ritual, né, da matança das ovelhas, ali do holocausto, né, e elas esqueceram como realmente tratar as pessoas. Então, além de Jesus, claro, veio ao mundo para morrer no nosso lugar, também ele veio demonstrar, né, realmente como que deveria ser tratado as pessoas e como que o verdadeiro cristão deveria viver, né. Oi. Tá. Aqui nós encontramos um verbo aqui não só na questão do verso para memorizar, mas em todas as vezes que Jesus
encontra a multidão, aqui aparece um verbo aqui, ele se compadeceu. A melhor tradução para esse termo aqui seria se condoeu. Jesus se condoeu pela multidão. Por que Jesus se condoeu? A situação em que a multidão se encontrava. E aqui a expressão aqui, como ovelha que não tem pastor. Ou seja, Jesus, o autor também deixou bem claro aqui que Jesus ele sempre tinha uma preocupação primária com as pessoas. Ele se importava com os interesses das pessoas. E a partir do momento que Jesus se encontra aqui com a multidão em várias situações que nós vemos na Bíblia, Jesus ele está interessado em primeiro lugar em salvar aquelas pessoas que se encontram perdidas. Aquela pessoa que se encontra perdida. Então o interesse de Jesus principal aqui é conduzir as pessoas à vida eterna. Ele não se importava com a questão financeira das pessoas, não se importava com a questão social, mas ele se importava em primeiro lugar com a salvação das pessoas. E por isso que ele se condoía quando ele se deparava com uma pessoa, ou principalmente com as multidões. Ele olhava assim por cima, com a sua visão paraclética, e ele percebia que 90% daquela multidão estava perdida. E aí, complementando, né, essa parte de sábado, também tem um outro ponto interessante, que depois a lição vai discorrer sobre isso, que é a preocupação somente com a parte espiritual, né? E aí a gente vê claramente de que Jesus ele não só tratava da questão espiritual, da questão material, da questão física, da questão psicológica também, né? Quanto é importante. Isso nos mostra, né, que a pregação do Evangelho ela é muito mais do que falar de Jesus, é agir como Jesus e atender as pessoas nas suas necessidades, né? Que eu acho que é uma das maiores dificuldades que nós temos. Até a gente fala de Cristo para as pessoas, a gente visita, mas as pessoas às vezes elas necessitam também de coisas materiais que vai ajudar também, né? E Jesus fazia isso. Eu acho que a frase que você tocou antes, Marcelo, que falava assim que Jesus tinha bem em claro que o mundo precisava mais de uma demonstração do amor de Deus, mais que uma proclamação. Muitas vezes não ficamos só na proclamação e as pessoas, como nós ouvimos por aí, não? Não, eu entendo o que você está falando, mas o que você faz é diferente do que você fala, não? Agora isso que Divino falava, não? Esse jeito de Jesus se acercar às pessoas, nós vamos ver agora na parte prática, que é o que nós vimos na semana, não? Como é que Jesus, depois que ele entendia que as pessoas precisavam de alguém que se interesse por ele, como manifestava esse interesse? No domingo eu fiquei tocado por a primeira parte, onde o autor fala de que existem dois tipos de religiões. Uma religião, se nós vamos um pouco mais atrás, a religião é a forma como nos comunicamos com a divindade, não? Como nos religamos com a divindade. E existem dois, uma que se chama de alienação e outra que se chama de envolvimento. Aquela de alienação é aquela que tem a ideia de que para eu ser melhor, para eu poder ser mais perfeito, para eu poder estar mais perto de Deus, eu preciso o que fazer? Preciso me isolar, me alienar, me sair do mundo, porque o mundo me contamina. E essa é a ideia que nós temos que os fariseus tinham e que levou à vida monástica, chama assim? Monástica? Sim, onde as pessoas, a religião em algum momento da história da humanidade consistia em deixar minha família, deixar meu trabalho, deixar tudo para me isolar, porque assim era a única forma que eu podia me comunicar com Deus.
E Jesus vem no meio dessa cultura e Jesus é acusado porque ele fazia o quê? Se lembram qual era a acusação que ele recebia? Ele era acusado de passar tempo com os pecadores, comer, beber com os pecadores e não viver de acordo aos padrões espirituais da época, não? Então nós temos duas formas que aparecem aí no domingo de viver a religião. Uma é se separar, se isolar, se alienar, e a outra é se involucrar com as pessoas que estão passando, como o Divino falou, pelas necessidades e pelos problemas. Nós vemos aí no dia domingo que Jesus usa dois exemplos. Vamos a pedir colaboração para quem que poderia nos falar de quais são esses dois exemplos que Jesus utiliza no domingo para nos dizer como deveria ser nosso relacionamento com o mundo, com as pessoas que nos rodeiam. Alguém quer começar? Divino? É interessante e veja aqui como é que o autor ele coloca assim essas duas maneiras de religião dentro do pensamento farisaico, dentro do pensamento dos saduceus. Você se misturar com os pecadores seria uma forma de se contaminar. Por isso que eles pensavam que eles não poderiam se aproximar delas. E nós vemos claro isso na parábola do bom samaritano, não? Quando eles veem a pessoa que está precisando, eu vou me contaminar, tenho que ir para o outro, passar do outro lado da rua porque vou me contaminar. Percebe-se que no momento atual que nós estamos vivendo, a gente entende que a igreja, ela assim de certa forma, tende-se a se esfriar, porque a pandemia está distanciando as pessoas. E percebe-se também que algumas pessoas que para que a sua fé venha a acender-se, é necessário contato pessoal, é necessário relacionamento, é necessário um abraço, é necessário um sorriso. Nós não estamos tendo a oportunidade de abraçar e nem de mostrar o nosso sorriso, porque estamos por trás de uma máscara. E a gente percebe dentro da lição também que os fariseus colocavam essa epidemia ou essa barreira entre a liderança da igreja e entre as pessoas necessitadas do cristianismo. E Jesus veio quebrar esse protocolo. Jesus veio mostrar que a religião verdadeira, ela necessita de um sorriso, ela necessita de um abraço, ela necessita de um apoio. Esse pensamento que eu acho que foi o inimigo que logrou introduzir na humanidade é aquele que leva as pessoas, por exemplo, a não se acercar à igreja porque elas sentem que não estão bem. Eu tenho que estar bem com Deus para poder me acercar a Deus. É um pensamento que não é impossível, porque você estar bem com Deus antes de se acercar a Deus, você já não precisa de Deus, se você lograria isso, não? Aí a gente entraria, né, nas duas, nos dois temas, na verdade, assim, as características que eles colocam aqui, né, a questão do cristão ser o cristão sal, né, e o cristão luz. E aí eu acho interessante o verso que fala, né, vós sois o sal da terra, né, e depois continua, né, que fala que, na verdade, o sal ele só tem uma importância quando ele se mistura, não é? E aí depois lá no Mateus 5,14 também fala, vós sois a luz do mundo. Então a luz ela só tem um objetivo, que é iluminar, né? E a gente às vezes esquece que nós somos a luz, nós somos o sal. Então a gente procura se afastar, né? E lá naquela época havia a contaminação, né, entre aspas, eles achavam que todos os demais estavam contaminados com o pecado, né? Então eles não foram sal e nem luz. E aí depois, eu acho interessante que o que coloca de que se o sal não é usado, ele perde o seu valor, a sua propriedade. E o verdadeiro, e o cristão também, né? Se passarmos um tempo se nos misturarmos, né? E aí a gente tem que entender que o misturar não é da forma que o mundo vê, né? De você
ficar igual aos outros, mas você, na verdade, quando o sal se mistura, o que acontece? Ele passa as suas características, né, de tempero aonde não tem, né? Então a gente vê a importância nossa, a importância realmente da gente se misturar, né? A Bíblia, a lição fala no final do domingo que a importância do equilíbrio, não? Que o Marcelo estava falando agora, não? Essa sal precisa se misturar para dar sabor à comida. Mas se a sal perde suas propriedades, porque se contamina, já deixa de ser útil, não? E aí o final fala de duas ideias. Uma é o conceito de separação do mundo, e a outra é a ideia de evitar o mundo. Então são duas coisas diferentes. A separação do mundo nós temos que manter, porque Jesus, na sua oração, ele disse: eu te pido que não o tires do mundo, mas sim que os mantenha fiéis. Agora, isso não significa que nós temos que evitar o mundo, evitar aquele que precisa de nosso toque e de nós chegar até eles. Então, nós temos um equilíbrio que alcançar, não? Como o sal e como a luz. A luz não tem como se esconder na escuridade, não? E a sua função é iluminar. Só que não faz sentido a luz no meio-dia. A luz precisa iluminar na escuridade. Seguindo com o tema, nós vamos saber como é que Jesus... sim, desculpa, eu não vi. Um comentário, por favor. Uma coisa que talvez seja bem interessante pensar aí é que a ideia é de separação das práticas e aproximação com as pessoas. Então, a gente não precisa praticar para estar próximo das pessoas, mas precisamos nos separar das práticas delas. E elas precisam perceber isso não porque somos nós somos melhores, nós crescemos mais, nós temos mais conhecimento, não é essa a história. A história é porque se Jesus está conosco, nós somos servos desse Cristo, nós vamos revelá-lo como ele era quando estava na terra circulando. Ele ia para as festas, ele ia para os encontros com as pessoas que precisavam aprender sobre Deus verdadeiro, e ali ele era Jesus. Ele não fazia as práticas que elas faziam. E a gente precisa ter esse mesmo caminhar, né? E quando a questão do sal e da luz, o sal ele dá sabor. A presença do cristão precisa trazer alegria, precisa trazer paz. Nós não precisamos ter uma atitude que quando chegarmos num ambiente que as pessoas não têm os mesmos princípios, elas acham que chegou o chato, né? O abusado, o que veio condenar todo mundo. Não é essa a ideia. Você não precisa praticar o que elas praticam, mas elas precisam entender que você vai respeitar, mas vai trazer uma outra visão da coisa que é a luz. Você tem o sabor da alegria, da paz, da harmonia, e você tem uma luz que é um conhecimento, sem ser presunçoso. Às vezes, como cristãos, como adventistas, a gente tem a tendência de, mas eu sei um pouco mais, eu sei sobre isso, eu sei sobre aquilo. Não vamos negar o conhecimento, mas vamos viver o conhecimento, né? Logo no começo, quando a lição vai colocando, ela fala da relação, até o Gerardo colocou logo no começo, entre a proclamação e a prática. Proclamar é muito importante, mas mais importante do que proclamar é viver aquilo que a gente proclama. Porque aí a gente traz a verdadeira mensagem a respeito de como Jesus tratava as pessoas. Obrigado, Jailton. É verdade, não? Passando para o tema da segunda-feira, como é que Jesus tratava as pessoas? E Jesus lograva extrair das pessoas o melhor delas. Sim? Ele tinha um olhar positivo das pessoas. Muitas vezes nós somos contrários, não? Quando uma pessoa está falando, o primeiro que nós vemos, não, mas isso aqui não, esse aqui não está certo, isso aqui não está certo lá. Jesus sabia que todos temos erros, mas ele apontava principalmente as coisas importantes, as coisas positivas das pessoas. E nós temos dois textos, não nos vamos a ler, mas são dois textos onde Jesus se encontra com duas pessoas. Quem que poderia nos lembrar quais são essas pessoas que Jesus se encontra? Que estão aí na pergunta número 2 da segunda-feira. Alguém se lembra? Jesus se encontra com um funcionário romano, centurião romano, e se encontra também com um judeu, com um fariseu, com um escriba, na verdade. Exatamente. E então aí uno poderia dizer, tá, mas essas pessoas, o caso do centurião,
nessa época eram pessoas pagãs, pessoas que não conheciam de Deus, pessoas que poderiam, que os judeus mesmo eles evitavam, não? Com essa ideia, não, eles, se lembram que nós tínhamos, ou que na Bíblia está que eles não podiam nem sequer entrar no pátio do templo, podiam se acercar. E os judeus não podiam nem entrar na casa dessas pessoas porque se contaminavam, não? Então aí, e como será que isso impactava essas pessoas, que essa pessoa vem e fala para Jesus que seu servo está doente, e Jesus fala, não, então vou ir lá para sanar ele, não? E o centurião disse, não, nem precisa vir, porque ele sabia que como judeu, Jesus, nas práticas, não podia nem entrar na casa dessa pessoa. Então ele disse, não precisa vir. E você pode falar e ele vai ser sano, não? Então aí Jesus fala isso, nem sequer em Israel achei tanta fé. E no caso do escriba fala umas palavras, você não está longe do reino dos céus. Então Jesus falando ao coração das pessoas, falando do bem que eles estavam fazendo para incentivar eles no bem. Então é uma forma de se acercar às pessoas procurando o melhor das pessoas. Eu gostei. Sim, fala, Marcelo, depois o Marco. Eu gostei muito aqui do verso, né, que fala Lucas capítulo 4, 22, que fala assim, ó, todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhes saíam dos lábios. E aí vem o verdadeiro impacto que o cristão deve ter, né? A forma que a gente fala, aí o Gerardo mencionando a questão dos elogios, né? Como é importante, né? E às vezes eu fico me perguntando, será que eu estou, de repente, sendo grato até com a minha família, né? As pessoas que estão ao meu redor, aquilo que eu falo, né? E veja, às vezes a gente esquece que aquilo que eu falo, ele impacta a vida de qualquer pessoa, né? De repente, o que eu falo, de repente, não vai impactar o Gerardo, mas vai impactar minha esposa, vai impactar alguém que está mais próximo da minha convivência, né? E é realmente interessante essas duas histórias, né? Para mim, o centurião, ele chama mais atenção porque ele era alguém que não era do povo, né? Mas quando a gente se aprofunda um pouco de que o centurião, na verdade, ele tinha um conhecimento de Jesus e ele praticamente ele construiu uma sinagoga, né, onde ele permitia que as pessoas ali em volta dele, que eram religiosas, né, que elas podiam frequentar, e era uma pessoa que realmente tinha muita fé, né? E aí, mais uma vez, a gente sempre compara de que as pessoas que estão aqui dentro da nossa igreja, elas são mais importantes do que as que estão fora, ou as que estão aqui dentro acreditam mais em Jesus do que as que estão fora. Às vezes, não, né? Então, a gente vê tamanha a fé dele, né? O Marcos se vai fazer um comentário. Aqui diz o seguinte, uma frase que eu gostei bastante. Diz o seguinte, busque o que há de bom nas pessoas ao seu redor e permita que elas saibam que você as aprecia. Então, irmãos, a gente quando olha uma pessoa, muitas vezes a gente tem antipatia daquela pessoa, né? E Jesus aqui está dizendo que a gente tem que buscar naquela pessoa o que é de melhor. Por exemplo, se eu olhar uma pessoa, eu tenho que tirar dela, extrair dela o que é de bom que ela tem, mesmo que ela seja aquela pessoa que não é de bom convívio, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado para buscar o que é melhor. Nós não podemos discriminar as pessoas nessas outras, fazendo a diferença por causa do jeito delas, certo? Então, isso é importante nós lembrar nessa lição aqui, que nós temos que buscar o que é de melhor nas pessoas, tá bom? Deixa claro isso aí. Obrigado, Marcos. É verdade, nós temos muitas vezes esse senso de justiça ou de lei que está dentro de nós, onde nós temos que ir a como falava Jairton antes, não? Nós temos que ir e falar nesse lugar, não, aqui tem que falar a verdade, porque isso está errado. Então, nós somos os justiceiros e aquele que vão fazer o que está certo. E quando nós vemos na Bíblia, Jesus, aunque provocava nele, Jesus nunca participava de debates, não? Não vemos Jesus debatendo, ganhando alguns debates, não? E talvez nós temos essa cultura de ganhar debate e perder amigos. Jesus ganhava as pessoas sem participar do erro das pessoas, mas ele ganhava pessoas para depois levar para a verdade. Sim. Feliz sábado, irmãos. Como essa palavra aqui toca nos corações nossos, e aqui Jesus, ele
o que ele falava. Primeiro, como diz o ditado, a gente não pode julgar um livro pela capa. Ele já, como ele é onipresente, onisciente e onipotente, ele sabe o que está no coração do homem, né? E ele já ia lá no fundo da alma do centurião, né? Quando ele falou com o centurião, não, eu vou lá na sua casa. Ele sabia que o centurião ia retrucar ele. Você não pode. Porque naquela época o judeu não podia entrar na casa de um centurião porque podia se contaminar, né? Então ele tocou, deu a palavra para o centurião ele já sabia a resposta, né? E ele é onipresente, onisciente e onipotente, né? Então ele deu a oportunidade para o centurião expressar a sua fé nele, né? E o centurião fez isso. E como também daqui do fariseu, né? Nós que estamos ali na frente da igreja, ali na recepção, é o melhor lugar para você demonstrar. Vem alguém convidado por alguém, aquela recepção que você receber lá, é aquilo que vai cativar o não cristão a chegar à nossa igreja, né? Porque se ele for bem recebido lá, independente de quem está pregando, de quem está falando aqui, ele vai sentir, eu fui bem recebido lá, independente da pregação que ele tem comigo. Então, a recepção é o top da igreja. Se botar pessoas que estão lá e não sabem recepcionar, isso é um dom, né? Um dom de recepção é um dom que todos devem cultivar. Então, a gente tem que sempre botar umas pessoas mais receptivas na igreja, porque lá está o dom daquela pessoa e eles podem chegar mais irmãos que não é evangélico. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, é verdade. Nós já vimos nessa lição, também em lições anteriores, não? Onde a mensagem chegou até nosso coração, nos chegou a mensagem, só que começou com amistade ou com alguém que abriu uma porta, que alguém que mostrou um sorriso, não? Porque ninguém se convence de uma verdade ou aceita uma verdade se primeiro não chegou ao coração, não? Por alguém. E muitas vezes nós pensamos só na verdade e comunicamos um pouco tosco a verdade, não? Jesus também aí aparecem 3 versos onde como Jesus atendia as pessoas, não? Um verso muito que a mim me toca muito, que é aquele de Isaías, não? Que ele não vai esmagar a cana quebrada, não? As pessoas, Jesus, quando veia uma pequena chama de fé, Jesus não apagava esse fogo, não? Ele incentivava para que as pessoas possam crer e mesmo os seus erros ele trazia para a verdade depois. Percebe-se, queridos, que Jesus ele é um especialista em quebra de paradigmas. E Jesus ele tentava quebrar todos os paradigmas para alcançar o coração das pessoas. E essa lição ela veio à tona justamente em um período que nós precisamos quebrar um paradigma que é o egoísmo. Nós vivemos em um mundo egocêntrico, onde as pessoas se importam mais com a sua saúde, se importam mais com a sua questão financeira, seus bens materiais, e o resto que se dane. Vivemos em um meio onde as pessoas, elas passam por cima de tudo e de todos para poder crescer na vida. E sendo que a lição nos ensina que Jesus nos ensina que nós primeiro precisamos nos importar com o próximo e depois com o nosso interesse pessoal. E a lição inteira, ela vem demonstrando para nós que nós precisamos nos importar com o nosso vizinho, com os nossos amigos e até com os nossos não tão próximos assim. Porque é uma maneira
que as pessoas venham sentir que elas são importantes. Por que as pessoas procuram esse egocentrismo? Porque elas querem sentir importante. E a partir do momento que ela sentir que alguém se importa com ela, como é que eu poderia dizer? Ela poderá se quebrantar para a pregação do Evangelho. Por que que no norte e no nordeste do Brasil tem se crescido assim de forma assim grandiosa? Porque o evangelismo que funciona lá não funciona aqui. Porque as pessoas são mais fechadas aqui. Aqui nessa região, as pessoas, por exemplo, tem vizinhos que moram há 20 anos do lado do outro e não conhecem um ou outro. Lá no Nordeste as pessoas se misturam mais, as pessoas são mais receptíveis. E é um mecanismo que a igreja tem usado para se aproximar das pessoas. Primeiro, conquistar sua confiança, atender a sua necessidade, aí sim, a pregação da palavra do Senhor. E aqui nós temos essa dificuldade, porque as pessoas não são tão receptíveis. Para você chegar até a pessoa, você primeiro precisa passar por uma câmera, depois passar pelo porteiro, até chegar alguém que vai te conduzir até a pessoa. Certo? Então, nós precisamos quebrar esses paradigmas para nos aproximar das pessoas. Como já disse antes, infelizmente, a pandemia chegou aí para dar um choque, para nos afastar cada vez mais desse mecanismo relacional que faz com que a igreja venha ascender cada vez mais. Marcos? É interessante o que o Divino falou. Eu passo ali no Nordeste, seja de tarde, mais ou menos umas 2h30 da tarde, que o dia está muito quente, ou seja, à noite, está toda a vizinhança sentada em cadeiras nas portas de suas casas, conversando. Aqui onde nós estamos, nessa região, a gente se tranca dentro de nossas casas e não quer saber da vizinhança. Mas realmente ali é bem mais fácil pregar o Evangelho naquele lugar, porque as pessoas têm mais comunicação realmente. Obrigado, Divino, por ter lembrado essa parte. Isso é muito importante ter lembrado nessa lição. Continuando com o tema aqui, como que Jesus abordava as necessidades das pessoas? E nós vemos em Mateus 4 um verso que é clássico, não? E aqui nós temos para escolher a nossa lição, na quarta-feira, como é que Jesus abordava? Há 3 coisas que ele fazia. Uma opção é por meio da discussão, da prosperidade e da tradição. Esses são os 3 veículos que Jesus usava para atender as pessoas. Ou ele pregava, ensinava e curava. Nós sabemos que é essa opção, não? A Bíblia fala que Jesus percorria as aldeias deles, sanando, pregando e ensinando. É por isso que nós também, como esse verso serve como fundamento das instituições que a igreja tem, não? Nós temos escolas, temos hospitais, temos igrejas. Porque era o que Jesus fazia, pregava, sanava as pessoas e também ensinava, não? Então é a forma que Jesus tinha para poder chegar até o coração das pessoas, por essas 3 coisas, não? Temos muitas mãos, vamos a todos. A gente tem a necessidade de tomar um cuidado que nesse tríplice ministério de Cristo, né, de pregação, de ensino, de cura, da gente poder expandir-se sempre nas 3 perspectivas. Há uma tendência no mundo religioso, que havia na época de Cristo e ainda hoje, de buscar só um dos aspectos, o aspecto da cura. As pessoas têm buscado cura de qualquer forma, de qualquer maneira, mas muitas vezes não querem aprender, então não querem o ensino, e não querem ouvir, então não querem a pregação. Só querem a cura. A igreja, quando desenvolve esses 3 ministérios, e como o Gerardo colocou aí, com hospitais, com escolas, as próprias igrejas, é preciso que a gente incorpore isso como adventista, como cristão individual, né? Que quando a gente vai ensinar, é preciso ensinar tendo aprendido. E aí volta a temática da lição. Como é que Jesus tratava? Ele vivia.
Se a gente não viver a própria pregação, não viver o próprio ensino, e não viver a própria cura de Cristo através de todas as orientações que a gente tem, em especial os 8 remédios aí que Deus colocou à nossa disposição, a gente complica. Porque nós ficamos muito semelhantes àqueles que buscavam Jesus naquela época em função de um objetivo só da cura. Talvez o reforço mais forte seja de que muitas vezes pode acontecer na minha vida ou na sua, que a cura física não venha, como não vem para muita gente. Porque a principal cura que Jesus deseja realizar é uma cura espiritual. A cura física pode vir dependendo dos objetivos, dos planos que Ele tenha para a minha vida, que ações eu vou desenvolver. Então, às vezes, a cura não vem, né? A minha adolescência, eu conheci uma pessoa que já estava acamada há 20 anos. 20 anos de cama. E a gente foi visitar garotões ainda, 14, 15 anos, era um grupo de adolescentes que fazia essa prática na igreja de visitação. E quando chegamos lá, ela estava numa cama, que ela não saía dessa cama, só tirada um pouco, mas voltava para lá. Ela estava com a sua Bíblia do lado, o inário, e quando a gente entrou, ela disse: venham, vamos cantar, vamos louvar, vamos pregar. E era uma pessoa que a ideia nossa era de que ela deveria estar muito triste, muito abatida. Porque como é que a pessoa fica 20 anos na cama e se sente bem? Porque a relação dela era com Cristo, não era necessariamente com o físico, que também tinha suas dores, seus problemas. Mas o Cristo que ela transmitia era o Cristo que ela vivia. Então, ela escolheu o hino, ela disse o texto bíblico, então outros participaram, e no final ela ainda disse para a gente: se preparem porque Jesus vai voltar. Se nós não vivermos isso, se nós vivermos somente buscando uma cura em qualquer aspecto, e esquecemos que a maior cura é a cura espiritual, e é ensinarmos sobre o Cristo que a gente conhece, e é até pregarmos sobre esse Cristo, a gente não vai conseguir desenvolver esse ministério, que é o ministério que Jesus desenvolvia e que Ele quer que a gente desenvolva, e da forma dele, né? E a gente precisa tomar um cuidado muito grande, que a lição veio trazendo. Mais importante do que aquilo que eu falo, é como eu falo. Como é que eu chego na pessoa para levar a mensagem. E só quem nos ensina isso é Jesus. E é difícil, não estou dizendo que é fácil não, e dependendo do temperamento fica mais difícil ainda. Se você tem um temperamento bem mais forte, assim, mais explosivo, como é o meu caso, por exemplo, é mais difícil de você levar como Jesus fazia. E é preciso buscar mais a Deus para que Ele possa fazer essa transformação. E a gente nunca esquecer de trabalhar nos 3 aspectos, né? Pregação, ensino e cura. Mas cura está dentro do ensino, cura está dentro da pregação está dentro da cura, ensino está dentro. Eles se entrelaçam, não existe só um aspecto para ser tratado, sempre trataremos dos 3 pela graça de Deus. O Jair explanou muito bem esse mecanismo que Jesus usava para alcançar as pessoas. A cura física não era tão interessante para Jesus. Ele não estava tanto interessado. Veja que o autor ele colocou um texto onde tinha uma multidão de pessoas ali formando fila para vir até Jesus, para Jesus curá-las. Mas o texto diz que Jesus abandonou aquela multidão e foi para outra cidade. Por quê? Porque a tarefa que Jesus tinha para fazer ali já estava concluída. Tinha pessoas ali que necessitavam da cura física? Necessitava. E Jesus usou esse mecanismo da cura física para depois curar, para que a pessoa se liberte do seu eu, se aproxime de Jesus e Jesus venha curá-la espiritualmente. Mas boa parte daquelas pessoas que estavam procurando a cura física não estavam nem um pouco interessadas na sua cura espiritual. E na outra cidade que Jesus foi, tinha pessoas que certamente iriam ser curadas espiritualmente falando. E Jesus usava esse mecanismo para alcançar as pessoas e não para curar. Veja, queridos, que toda vez que Jesus curava alguém fisicamente, Jesus dizia: a sua fé te salvou. Jesus não dizia: eu te curei ou você foi libertado da cura. Jesus fazia questão de dizer: a sua fé em mim
te salvou. Em nenhum momento você vê Jesus dizer, a sua fé te salvou da sua cura física. Mas a sua fé te salvou da sua doença espiritual. Aí vem a pergunta, por que que Jesus não curou Paulo do seu espinho na carne? Por que que Jesus não libertou algumas pessoas que, aos nossos olhos, são pessoas que estão salvas espiritualmente falando? Porque aquilo não quer dizer nada. Aquilo não significa nada para Jesus. O importante para Jesus é a cura espiritual. É verdade, só comentando também esse ponto aí, Jesus usava cura para atrair as pessoas, né, também. E nós podemos usar esses mecanismos para atrair as pessoas também. Não necessariamente a cura, né, física, porque o Espírito, né, ele dá o dom conforme ele quer, né. A gente pode dar uma atenção para uma pessoa idosa, ensinar alguma coisa, né, nós podemos ministrar alguma coisa para uma criança, né, ajudar em alguma necessidade, alguma pessoa que precisa ali, e isso abre caminho ao coração dela para que ela receba a mensagem, né? Então a gente utiliza esses meios para atrair, assim como Jesus fazia, né? E de fato a lição coloca que a pregação ali era o foco principal, que as pessoas precisam de salvação e cura espiritual, porque as pessoas que foram curadas, elas morreram depois, né? Mas assim, a cura que Deus promove espiritualmente, né, dá vida eterna para elas, né? Então esse é o foco, é o ponto mais importante. Há uma questão que eu queria, só para concluir a minha fala, dentro de algumas igrejas que têm usado muito esse mecanismo de cura, o que está errado por trás desses mecanismos que eles usam são façanhas por trás dessa forma que eles usam para alcançar pessoas. E eles têm alcançado multidões. Pode ter certeza que tem pessoas que vão lá nessas reuniões espirituais e são curadas de verdade. São curadas. Agora, a forma que esses líderes espirituais têm usado, tem um engano por trás disso aí. Eles usam o engano para incentivar a fé das pessoas naquilo que eles estão praticando. E então o erro está por trás disso aí, porque eles enganam as pessoas. Por exemplo, tem pessoas que são artistas, vão lá, demonstram que estão sendo libertos, que estão curados ali, para incentivar a fé do outro. Mas o mecanismo é correto. Se realmente eles usassem a verdade para incentivar a fé das pessoas. Entenderam? Não sei se eu deixei bem claro. Eles usam uma mentira para incentivar a fé. E a fé de muitas pessoas ali são incentivadas. E isso é louvável. Mas a maneira que eles usam para incentivar a fé do fiel ali é que está contrária à palavra de Deus. É o que a gente percebe aqui, né, na lição, assim, Jesus ele veio para pregar, né? E eu acho que uma dificuldade nossa como cristãos é a gente nunca estar preparado para pregar, né? A gente sempre cria, de repente, mecanismos assim, não, hoje à tarde eu vou sair para distribuir livros, vou falar de Jesus, né? Mas no meu dia a dia, durante a semana, eu faço sempre aquela distinção, aquela separação. Não, eu não vou pregar hoje, então eu perco as oportunidades, né? Essa semana eu passei por uma experiência assim, eu tive que deixar uma encomenda lá para uma amiga da Nilzeli, e ela recentemente perdeu o marido, já mais de 50 anos de casado, né? Uma senhora muito agradável, ela é espírita, né? E nesse início que ela perdeu, assim, ela se mostrou uma mulher muito forte, uma mulher muito agradável. E naquele dia, quando eu cheguei, o nome dela até é Graça, né? Falei, tudo bem, dona Graça? Aí ela começou a chorar, né? E nesse momento de distanciamento, a gente criou um bloqueio, mas não teve outra forma a não ser abraçar ela, né? E ali eu me senti assim um pouco deslocado, porque eu não estava preparado, né? E aí eu fiquei pensando assim, a gente não está preparado, ou a gente não se prepara para pregar, né? Geralmente a gente faz campanhas, ou eu vou
sair para algum lugar, fazer uma campanha com a igreja, mas o verdadeiro cristão ele tem que estar pronto, assim como Jesus estava, né? Ele estava ali andando, quando ele foi visitar lá a filha de Jairo, no meio do caminho ele recebeu ali uma multidão, ele parou, atendeu, então ele estava sempre preparado, né? E a gente como cristão, como luz, como sal, a gente deve estar sempre pronto para pregar. Esse é meu desafio, é um desafio pessoal. Sim. Bom dia, irmãos, feliz sábado. Quanto à parte que o irmão Divino falou sobre a questão de curas, né, de existir pessoas com charlatanismo, né, eu tenho assim uma certa dúvida, irmão Divino, porque eu vim de lá, né, do pentecostalismo, e a minha família é de lá, e eu vejo a minha família com uma sinceridade tão grande, e a gente era tão sincero. E assim, eu vejo pessoas que são assim, como que eu posso dizer, pessoas inocentes que aprendem a repetir. E a minha dúvida é, será que esses chefes, esses grandes, essas pessoas que fazem assim esses cultos voltados a curas, pedindo dinheiro, será que realmente eles estão cientes do que estão fazendo não está certo? Talvez nem o irmão não saiba me responder isso, porque eu me pergunto, como que a pessoa contrata um programa de televisão e ora e fala palavras tão bonitas e ele está ciente de que aquilo que ele está fazendo errado. Então, assim, dentro do meu coração, eu não consigo, assim, aceitar que aquela pessoa está ciente e está fazendo aquilo por mal. Pode ser que seja uma ingenuidade da minha parte, mas, assim, eu me vi... Todo o tempo que eu estive lá, com sinceridade, eu recebi realmente curas, como o irmão falou, que as pessoas recebem. E é essa dúvida que eu carrego no meu coração. Será que a pessoa está ciente do que ela está fazendo? Será que é por pura maldade? Ou porque aprendeu a fazer aquilo? Porque eu conheço muitas pessoas que eram de uma igreja desde jovem e depois abriam um ministério e trabalham com muita sinceridade, pelo menos é o que eu penso, sabe, irmão? E é isso, a minha dúvida é essa. Feliz sábado a todos. Obrigado. Nós não sabemos, nós não podemos julgar as pessoas, não? Mas o que nós temos que ter a tranquilidade é que quando a verdade chega até nós temos uma decisão que tomar. Possivelmente a verdade não chegou todavia a essas pessoas, e essas pessoas são sinceras no que eles conhecem. Nós temos... exemplo na Bíblia, temos muitas pessoas salvas no judaísmo, mesmo não aceitando Jesus, porque a verdade não chegou até eles. Mas o dia que a verdade se apresenta, eu tenho que escolher entre a verdade e o erro, aí é onde eu tomo a decisão. Não, para mim é mais conveniente ficar no erro porque eu ganho mais. Aí estou tomando uma decisão que vai ter uma consequência eterna. Mas eu acho que quando a pessoa não tem essa... a verdade não se apresentou clara para a pessoa está escolhendo sinceramente e seguindo o caminho de Deus, ela tem a bênção de Deus aí, não? E Jesus mesmo fala, ele tem ovelhas em todos os lugares, não? Só que nós, um dia, nos usa, como o Marcelo falava, nos usa para que em algum momento nós possamos dar uma mensagem para uma pessoa que ela está sinceramente perdida, não? Então essa pessoa que está sinceramente perdida, um dia vai ser achada. E aí ela vai ter que escolher o caminho do Senhor. Não? Nós podemos entender algo interessante. Você vê que tem um sistema que a Bíblia nos apresenta, que o inimigo usa um sistema religioso para poder atrair as suas multidões para o erro. Então há um sistema por trás disso aí. Mas dentro desse sistema, como a irmã disse, tem pessoas sinceras. O próprio Jesus diz assim, não vos ignoreis com as pessoas que se encontram nos outros apriscos. Quando vier a luz da verdade, eu os arrebanharei e haverá um só rebanho e um só pastor. Agora, a diferença é de como esse mecanismo tem sido feito para enganar as pessoas. E quem é que se coloca no lugar desse sistema para enganar as pessoas? Aí é onde está o problema. Tem pessoas assim, que estão nesses movimentos que só ensinam mentiras,
Elas estão lá de forma sincera e têm fé. Agora, são pessoas sinceras, mas sinceramente erradas. Agora, aonde nós entramos aí? Como a lição já diz, que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. E qual é a função do sal? Qual é a função da luz? Se misturar com as trevas, se misturar com o alimento insípido para temperar. Essa é a nossa função. E se aproximar dessas pessoas para conduzir a verdade plena. É isso que Jesus quer nos ensinar. Porque até então, Jesus quebrou outro paradigma que era um evangelho centrífugo. Quem quiser conhecer Jesus tem que vir de lá da sua cidade para cá. E Jesus quis mostrar para nós que nós temos que viver um evangelho estrífico. Nós temos que sair do nosso conforto, nós temos que sair da nossa comodidade e nos misturar com as pessoas que estão lá fora necessitadas da verdade. Esse é o verdadeiro evangelho que nós precisamos viver hoje. Fechando esse tema, eu acho que mais que julgar as pessoas que vão por esses caminhos, é talvez nós avaliar por que as pessoas não estão achando a resposta aos seus problemas na nossa igreja. E eu acho que o problema está aí, não? Nós, como igreja, deixamos de fazer o que Jesus fazia, que era atender às necessidades das pessoas para ensinar a verdade. Outras pessoas, algumas bem-intencionadas, outras mal-intencionadas, estão atendendo às necessidades das pessoas e as pessoas estão indo onde suas necessidades são atendidas. Então, eu acho que nós temos que fechar aí. Jesus, se nós teríamos a Jesus aqui só 3 minutos conosco, a única coisa que Jesus poderia falar seriam aquelas 3 últimas parábolas que ele falou, não? E nessas últimas 3 parábolas, o foco dele está nas pessoas. Quando Jesus vem e nos diz: Gerardo, você não me atendeu, você não me foi a visitar, você não me deu comida, você não me deu roupa, por que você não atendeu as pessoas? Aí a pergunta de Jesus não foi se você pregou ou não pregou, porque as pessoas não viram, porque não me viram a mim em teu trabalho, em tua vida, não? Djalma, um último comentário. O último comentário, depois nós vamos encerrar cantando o hino Sal da Terra. Aproveitar para comentar isso que você falou no final agora, né? Que Jesus falou, né? Quando ele foi estrangeiro, teve preso, teve fome, né? E quando não alimentaram, não atenderam nas necessidades dele. E aí ele explicou, né? Quando não fizeste a um desses pequeninos, né? Vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Por exemplo, digamos que o meu filho, né? Hoje já está um jovem, mas quando era criança, estava brincando ali e eu não estava presente. E ele andando de bicicleta sofreu um acidente e se machucou muito, né? E vamos dizer aqui, por exemplo, digamos que o Marcelo estava lá no local, e aí o Marcelo foi socorrer o meu filho, pode ser qualquer um, né? O Marcelo foi socorrer meu filho, cuidou dele ali e, se precisar, até levou para o hospital. Então o Marcelo fez um bem para o meu filho, fez um bem, nossa, eu fiquei muito feliz. Do outro lado, uma pessoa que faz mal ao meu filho, né? Meu filho está precisando de ajuda. Digamos que o Marcelo viu lá meu filho precisando de ajuda e não socorreu. É isso que Jesus quer mostrar para a gente. Quando a gente faz para qualquer pessoa, Jesus se agrada quando a gente ajuda, quando a gente socorre, né? Quando a gente fala do nosso papel, leva o amor, ensina a palavra também, né? Leva a salvação às pessoas, Jesus se alegra. Mas quando a gente se omite, Jesus fica triste também. Obrigado, Djalma. Sem dúvida daria para continuar falando, mas o tempo já passou muito e nós vamos sacar o tempo ao seguinte programa. Vamos a cantar então, Welton, para fazer o encerramento da Escola Sabatina e a continuação do programa da igreja. Obrigado a todos os que participaram. Estamos convidados para o próximo sábado.
viver, o exemplo que ele nos deixou demonstra o